Você chegou de ver? Então, nós estamos de volta aqui com o programa Gisele Almeida. Lembrando que a gente está na televisão, estamos também ao vivo no Facebook e à noite tem Repeteco às 21 horas aqui na TV Gazeta e também na TV Mato Grosso, canal 27.1, tá bom? Agora nós vamos conversar com o Dr. Eduardo Salter, que é cirurgião plástico, e estamos aqui também com o Ederaldo Lima, que sempre conversa aqui com os profissionais. Eu achei interessante dessa vez trazer o cirurgião plástico, a gente sempre traz empresário, mas o cirurgião também é empresário, também bancou ali muitos anos na faculdade, estudou bastante e hoje também está vivendo essa pandemia junto com todo mundo. Não está diferente, né, para essas pessoas. Então a gente precisa realmente entender um pouco mais do dia a dia, das pessoas que estudaram tanto, que trabalharam tanto e que hoje estão parados, de certa forma, né? E não é nem tanto com essas pessoas por conta do dinheiro em si, mas é porque a gente realmente fica de mãos atadas. A gente não vê num futuro próximo as coisas serem diferentes. A gente conversa sempre aqui, eu e o Ederaldo, que todos os dias nós temos novidades, né? Todo dia ele é diferente. Sexta-feira não é igual a segunda-feira. Então a nossa rotina ela realmente mudou porque tem sempre algo novo. Para a gente estar aqui fazendo o programa de televisão como apresentadores, o Ederaldo como comentarista e o Dr. Eduardo Salter como um profissional, como cirurgião plástico. Então a gente começa aqui dando primeiro boa tarde para o Eduardo. Tudo bom, Eduardo? Boa tarde, Gi. Bom. Prazer estar aqui com vocês de novo, né? Que bom. Legal, fico feliz pelo convite, venho todas as vezes que precisar. E é bacana a gente colocar essa parte do médico ou de qualquer profissional da área da saúde que nesse momento acaba não tendo que atuar. Porque na realidade quem atua mais, de uma forma mais consistente nesse momento é o intensivista, né, que está no CTI, ou é o plantonista, o clínico, alguém que está na frente de algum hospital, né? Existem muitas especialidades que acabam não estando envolvidas diretamente nesse combate, né, que acabam ficando em segundo plano. E aí a gente vai expor os porquês, né, que a gente não está operando, ou seguindo algumas recomendações, e como isso afeta a nossa vida também, muito, né? E, assim, emocionalmente também, né? Acho que não só pro cirurgião, né? Para qualquer pessoa que está em casa. Para mim, é muito massacrante. Por exemplo, se decreta um lockdown de 15 dias. Um exemplo, né? Legal, aí você se programa para depois daqueles 15 dias, né? Por exemplo, acabaria agora essa semana, né? Se eu não me engano. Você se programa para esse tempo, na outra semana já tem um monte de cirurgia agendada, consultório, paciente, rotina vai voltar ao normal, ok. Aí chega na véspera, não, vai decretar mais 15. Ou mais, sabe? Isso massacra, não eu, né? Sim. Todo o comerciante, todo o profissional, todo mundo que está ali, né? Se você falasse assim, ó, vai ficar um mês parado, eu acho que ia ser um choque maior no início, mas doeria menos. Exatamente. Do que você chegar lá na véspera, se preparar, tá tudo organizado, já não, vai ficar mais 15 dias. Aí chega lá, vai ficar mais um pouquinho, mas isso judia muito das pessoas. Judia. Né? São as isso abala o psicológico de todo mundo. Aí você fica em casa, igual você brincou antes, né? Você vai da sala para casa, da casa para sala, você vai você fica ali, né? Aquela coisa, você tenta respeitar ao máximo esse isolamento, mas é quase que impossível esse isolamento 100%. E existem muitas críticas, muitas opiniões, muitas colocações dos porquê as coisas estão sendo assim. Né? Então, e a gente está aqui com o Ederaldo hoje para ter um bate-papo um pouco diferente, porque o que eu perguntaria hoje para o doutor Eduardo sobre as cirurgias plásticas, tá parado, as pessoas elas querem fazer, mas estão com certo receio, outras não têm receio nenhum, são prontas para fazer, mas não pode. Então agora eu quero um pouco dessa parte onde o Ederaldo faz esse comentário sobre economia, sobre o dinheiro mesmo, né, Ederaldo? A gente fala muito sobre isso também aqui, que é um empreendedor também, né? Pois não, sempre, né? A gente tem que ouvir, tem vários lados, toda a história tem vários lados, a gente sempre fala nesse intuito, né? E uma coisa, até fazendo uma correlação aí, né? A gente fala muito de correlação na vida acadêmica e na nossa vida também, com o que o senhor acabou de dizer, é uma coisa que eu tenho falado muito aqui com a Gisele na questão principalmente da educação, né? Essa questão de volta a funcionar quando? Já joga aí que vai funcionar só a partir de setembro, que vai funcionar só a partir do ano que vem, que não cria uma expectativa na mente da população. Então, assim, a população fica, o comerciante fica, daqui 15 dias eu volto a trabalhar, daqui um mês eu volto a trabalhar.
né? E o pai que tem um filho lá, o que eu faço com o meu filho que daqui 15 dias volta a estudar e já não volta mais. Então eu tenho batido bastante nessa tecla e é interessante quando o senhor fala sobre isso, porque é o que a gente tem falado aqui no programa, nós temos trazido essa ideia, temos colocado que tem que ter uma definição de longo prazo, né? O Brasil, a gente percebe nos nossos estudos, em pesquisa e tudo mais, um dos maiores sofrimentos que o brasileiro tem é porque tudo que é feito pensando a curto prazo. Nós não temos uma mente como o europeu de pensar a longo prazo. A gente sempre pensa em resolver o problema a curto prazo. E esse é um problema sério da nossa população. Mas, bem, dando continuidade, falando um pouquinho sobre a parte, né, da área médica, nós tivemos aí eu queria que o doutor comentasse, um fato que aconteceu, se eu não me engano, lá em maio, abril, mais ou menos, que a própria Unimed, né, devido a um decreto municipal, ela suspendeu os atendimentos, inclusive elitista, né? A própria Unimed suspendeu por um período, e sobre isso também recai sobre todos os profissionais da área da saúde. Por mais que a gente fale que o profissional da área da saúde, que o médico, tenha um rendimento que é um pouquinho diferente das demais profissões, mas ele também tem uma queda de faturamento e não são todos os profissionais que têm esse rendimento, de repente, um pouquinho fora do normal. Então, qual que é o impacto disso, por exemplo? Se o doutor tem lá suas empregadas, as suas funcionárias que trabalham contigo, e aí tem que ter um custo, tem que pagar, porque, de repente, a suspensão do contrato foi somente por 2 meses, né? Então, tem que voltar, tem que pagar aos funcionários. Tem aluguel, tem uma série de custos aí que não param, né? E aí vem um outro detalhe, que uma segunda pergunta, já emendando na primeira, a gente lá na empresa, a gente atende vários profissionais da saúde, né? É uma satisfação para nós lá atender os profissionais da saúde. E uma das coisas que eu sempre converso lá, principalmente com as dermatologistas, Deraldo, os pacientes, os clientes querem ser atendidos. A gente que não está deixando eles virem. Então, qual que é a percepção do senhor, que é médico, que está na área, em relação a esses dois aspectos, ao financeiro e aí dos pacientes que querem ter o atendimento? Excelente pergunta, Deraldo. Nós, como médicos, né, pelo menos a grande maioria, tenta ser o mais responsável possível com tudo que a gente faz, né? A visão aí de que, sei lá, às vezes o médico não cuida das formas corretas das coisas é uma visão bem errônea, né? A gente pensa bastante. Tem uma paciente, por exemplo, que está me impressionando absurdamente para ser operada nessa semana, que entra e ela assina qualquer papel e ela faz qualquer negócio, não importa nada. E a gente tenta colocar para a pessoa que não é por nossa causa, né? Não é porque a gente não quer, não é porque a gente não gostaria, é um zelo a mais com a vida dela, né? A gente segue as recomendações do nosso CRM, que nos diz que não seria adequado operar nesse momento. Alguns hospitais não estão nem aceitando fazer essas cirurgias nesse momento. E a parte financeira sofre todo, né? Nós temos custos fixos relativamente altos, né? Quem não tem a sua clínica tem o seu consultório, tem seus funcionários, tem os seus instrumentadores, tem os seus parceiros, você também, eventualmente, tem lá um financiamento, você tem doméstica, você tem coisas que estão lá, você trabalhando ou não. Então, isso acaba com a nossa calma também, vamos dizer assim. Conversando com um amigo meu plástico, ele falou: Eduardo, você acha que isso vai se resolver até o final do mês? Isso é longo, né? A gente pergunta... Infelizmente, isso é longo, né? A parte ruim, que não tem como não falar, infelizmente, é a parte da gestão política, né? Se solicita esse tipo de restrição de circulação para se possibilitar uma diminuição na incidência de pacientes que acabam contraindo a doença e desenvolvem um sintoma mais sério. De novo, a grande maioria não vai desenvolver nada, mas um ou outro, que não se sabe por quê, que não tem nenhum tipo de comorbidade, pode adoecer de uma forma grave, como a gente tem notícia de pessoas, às vezes jovens, que morrem, não se sabe por quê, né? Isso é muito frustrante. Aliás, está se aprendendo a como combater a doença agora, né? Protocolos um pouco mais corretos, mais certos. Mas foi solicitado esse tempo para as pessoas, para os políticos, né, conseguirem fazer uma estrutura melhor para atender a quantidade de população que possa vir evoluir de uma forma mais difícil.
mas não fazem, entendeu? Aí ficam prendendo a gente em casa. Empresas falem, todo mundo sofre, ninguém dorme, o estresse, a depressão aumenta, né? E aí a criminalidade fatalmente vai aumentar, e já tem aumentado. E a gente fica neste barco à deriva, né? Quando que passa? Eu recebi até um meme, né? de uma brilhante aí humorista falando, não, gente, ó, maio, pico, agora é o pico, tal, isso aqui. Aí junho é o pico, aí julho é o pico, aí setembro é o pico. Quando vê, ela estava em dezembro, é o pico, já estava toda cansada. Era no carnaval do ano que vem, ela lá é o pico, não, mas eu estou animada, vai passar. Quase infartando, né? Então a gente tem que tentar manter a, vamos dizer, serenidade, porque não é fácil, realmente. As pessoas perdem o seu sono, você não consegue trabalhar, você se limita a sair de casa, isso gera um estresse emocional muito grande em toda a sua estrutura familiar. E na nossa área não é diferente, né? Sofremos das mesmas coisas que todo mundo sofre. Estamos muito chateados e contrariados de não podermos trabalhar, mas a gente tenta seguir a recomendação dos órgãos que nos regem, né? Sendo responsáveis com os pacientes, porque, como você falou, tem paciente querendo ser atendido, tem paciente querendo operar. Há pouco tempo atrás, antes das restrições, houve uma restrição lá atrás, se eu não me engano, final de maio, início de junho. A gente ficou 3 semanas sem operar. Depois voltou normalmente. Existe o paciente que estava com medo, né? Eu acho que eu vou esperar um pouco para passar. Mas tinha uma grande quantidade de pacientes que não, eu vou aproveitar para operar agora e vou fazer minha restrição em casa. Porque tem pessoas que querem fazer agora, exatamente por isso, porque estão em isolamento, estão ficando em casa e querem aproveitar este momento para fazer a cirurgia plástica. Exatamente. Ou qualquer outro procedimento. O interessante disso é que, desde o início, né, as clínicas e os serviços de saúde, eles foram colocados como essenciais. Então, acaba que, e é uma coisa que eu tenho falado muito com os médicos, né, que a gente acaba atendendo lá na empresa, é essencial o serviço médico, né? Mas o que é essencial dentro do serviço médico? E aí é uma responsabilidade que até o doutor falou bastante do CRM. Não é porque é essencial o serviço médico que todo o serviço médico é essencial. Então é isso que os médicos têm trabalhado bastante, têm conversado, no intuito de segurar o paciente em casa, porque é um risco tanto para o médico como para o paciente. Então, assim, a gente também tem o caso dos odontos aí, que acabam tendo acesso, né, porque estão ali fazendo o tratamento. Então, um contato muito próximo, a gente consegue perceber, né, consegue visualizar essa questão da redução. Fazendo uma analogia aí também, né, até falei agora há pouco, antes de entrar no ar, sobre o caso lá que saiu no jornal hoje, no sábado, né, comparando Mato Grosso com a Fórmula 1. E também, antes de entrar no ar, estava lendo um pouco antes, hoje pela manhã, sobre essa questão do carnaval, que o prefeito de Salvador hoje é o Antônio Carlos Magalhães, né, o neto, né? Sim. Então ele já está cogitando a possibilidade de não ter o carnaval do ano que vem. Então essa questão aí de quando vai ser, né, o pique, quando vai encerrar. Mas eu queria trazer para o nosso estado e falar de uma questão que está circulando aí nas mídias, né? Está circulando na TV, que é a propaganda que o Estado está soltando, doutor. Não sei se o senhor já viu, queria que o senhor fizesse algum comentário, se o senhor já viu algum colega médico comentando, que o Estado está contratando profissionais de saúde em caráter emergencial, né? E aí o Estado, o secretário de Saúde, né, o Gilberto Figueiredo ou Gilberto Carvalho, se eu não me engano, veio a público e até falou que não está tendo procura pelos médicos para trabalharem nesse serviço de emergência. O Estado está oferecendo uma remuneração que, até certo modo, é atraente, mas não está tendo procura por parte dos médicos para trabalhar. Lembrando que são contratos emergenciais, durante um período, né, não vai ser servidor público de carreira. Mas o que o senhor tem sentido disso? O senhor que é médico tem acompanhado dos profissionais da área da saúde nessa questão de o Estado está contratando profissionais para atender e não está tendo procura por isso? Perfeita pergunta. Eu tenho colegas médicos que trabalham aí nas linhas de frente, né? E, assim, alguns acabam preferindo ficar no stand-by, né? Primeiro porque não se sabe lidar direito com esse vírus que é novo, ele age de forma diferente. Tenho até colegas com algumas comorbidades, né? Que a gente sabe que nesses pacientes a apresentação pode ser mais grave. E o fato de você estar em contato frequente, né, ali na linha de frente, você está atendendo o paciente o dia inteiro, ou você está no UTI, enfim,
você tem uma quantidade de carga viral a qual você se expõe maior do que, sei lá, se por acaso tivesse alguém de nós aqui contaminado. Talvez nenhum de nós pegaríamos, porque o contato é pequeno, enfim. Mas a pessoa que está ali todo dia, toda hora, com um monte de pessoas, ele tem uma carga viral razoável e aí ele acaba desenvolvendo formas relativamente mais graves. Tem muitos colegas que acabaram evoluindo mal na linha de frente e tal, e etc. Então você imagina, é uma coisa de pouco tempo, né? São contratos curtos. E você corre um risco absurdo, né? Você pode simplesmente, realmente morrer de algo que você não consegue controlar, né? Então eu acho que é impossível você julgar uma pessoa, né? Nesse momento, né? De jeito nenhum, né? Eu tive até um amigo extremamente ético, um magnífico profissional. Ele trabalha em UTI também. Ele falou assim: eu tenho receio de me sentir assim, como se eu fosse como se eu estivesse desertando, né? Como se eu fosse um covarde. Então eu falei: cara, você tem comorbidade, né? Você tem um risco elevadíssimo de desenvolver uma forma mais grave. Tira isso da sua cabeça. Qualquer um no seu lugar faria a mesma coisa, pediria afastamento, não iria, ficaria tranquilinho lá no seu isolamento. É um direito seu como ser humano, né? E é uma opção. Vai ser aquela pessoa que quer optar, que vai lá, vai se inscrever e vai querer fazer sem problema nenhum, vou me cuidar. Minha irmã é um exemplo, a minha irmã mais nova. Não a critiquei por estar lá na linha de frente, parecendo um astronauta, né, com aquelas roupas todas, atendendo paciente de coronavírus, ela é médica. E eu só critiquei porque ela não estava fazendo toda a profilaxia direitinho, né? Eu falei: você não é Supergirl, não. Toma os remedinhos direitinho, né? Que acabam diminuindo a chance de você acabar evoluindo aí de alguma forma negativa. Mas ela está lá na linha de frente, é uma opção dela, né? Ela escolheu e está tudo certo. Mas a pessoa que escolhe não ir não pode ser julgada. É interessante isso aí, né? Porque o Estado trouxe a possibilidade e nós estamos vendo, né? E aí a gente entende perfeitamente, é isso que o senhor estava falando, que não está tendo procura. Não está tendo procura porque justamente é um período complicado, é um período em que a sociedade está com medo do que pode acontecer e aí o risco é muito grande, né? Então é interessante a gente trazer e discutir isso. Para finalizar, uma última pergunta que eu gostaria de fazer, doutor, é sobre a telemedicina, né? Nós temos aí visto bastante a questão dos psicólogos, eu tenho conversado com muitos psicólogos. É uma realidade que não volta atrás na psicologia os atendimentos online. Já acontecia muito antes da pandemia e com a pandemia isso se tornou praticamente 95% dos casos. Raros são os atendimentos que está tendo presencial, se tiver tendo. Mas na telemedicina ainda se discute muito. Semana passada eu conversava com um médico também da área... Eu até esqueci a área agora, o Dr. Nasser, não sei se o senhor conhece, conversava com o Dr. Nasser, vascular. Isso, vascular. E aí a gente conversava sobre a telemedicina, e aí eu queria a sua opinião, né, visto que o CRM autorizou a telemedicina, alguns médicos já têm trabalhado na telemedicina. Como que está isso? Como que o senhor vê essa questão da telemedicina? Se isso é uma coisa que vai para frente, doutor? Não, o atendimento presencial vai continuar existindo e vai voltar depois dessa pandemia, não vai dar continuidade, né? E se a telemedicina, aí vem uma outra questão, uma segunda pergunta dentro de uma, se ela barateia para o paciente o custo, né? Ou se não, isso daí vai deixar no mesmo nível? Como que fica isso em termos de atendimento, né? Importante citar que a Unimed já está trabalhando com a telemedicina fortemente, né? Eu acho que é uma coisa que não volta mais, né? É uma tendência. Mas você nota que algumas especialidades podem se destacar mais, se beneficiar mais. Uma psicóloga, né? Ela vai praticamente só conversar com essa pessoa. Um cirurgião... Já não dá. Ele tem que examinar essa pessoa. Às vezes a gente consegue, por foto ou por imagem, você dá aquela ideia, né? Mas nada substitui o toque. Você precisa tocar naquela pele. Por exemplo, você vai examinar um abdômen, ver se tem alguma hérnia palpável naquela região. Você consegue ver isso por uma imagem, né? Uma tela? Talvez não. E essa coisa presencial, uma coisa que a gente foca bastante na cirurgia plástica, né?
A grande maioria dos bons cirurgiões fazem isso. Eles tentam se desvencilhar um pouco dessa abordagem, até via mídia social, né? WhatsApp, Instagram. Doutor, eu queria fazer isso. Infelizmente, quando nos abordam, a maioria dos questionamentos é sobre preço, né? Preço é a última coisa. Você vai conhecer seu médico, você vai ser examinada, você vai entender os riscos do procedimento, o que você pode esperar daquilo, você vai receber um orçamento, você vai se programar, você vai, gostei desse médico, sentir confiança nele e tal. E aí você vai decidir operar. Não é aquela coisa o medo que eu acho que os profissionais sérios têm disso, é criar um OLX dos médicos, né? Qual que custa menos, é uma coisa meio boçal nesse sentido. Mas não para todos os médicos. Eu acho que vai ter aquele médico que é mais clínico, que talvez não tenha que tocar tanto no paciente, que não tenha que examinar de uma forma mais próxima, né? Vai ser uma realidade mais presente. Nos cirurgiões, vai. Mas eu acho que meio, né? E em relação a baratear ou não, é o preço de uma consulta, né? Vai ter o custo de uma consulta da mesma forma. A vantagem, talvez, que eu não preciso sair, eu não preciso pegar meu carro, eu não preciso estacionar. Mas, como eu te falei, na nossa área é um pouco limitado, né? Eu vejo o fato de você interferir. Eu vejo que, de repente, a telemedicina ela tem um fator importante, não na consulta inicial. Eu acredito que a consulta inicial ela tem que ser presencial, é claro, né? Não sou médico, né? Mas eu falo no acompanhamento ou no retorno, por exemplo, onde você vai levar exames, doutor, de repente. Bem, né? A gente tinha uma revisão para fazer agora, de 15 dias, de um mês, de 2 meses. Eu estou muito bem, não estava querendo sair de casa para não me expor. Pode ser via telemedicina, alguma coisa assim? Pode, você examina, está tudo bem, não tem nenhum problema. Visualmente você vê que está tudo tranquilo, não tem nenhuma queixa. Poderia ser, mas essa pelo menos uma consulta presencial bem feita, eu acho difícil na parte de quem tem que examinar o paciente, né? Fazer. Aquele profissional que vai precisar, que não precisa, sei lá, um endócrino, às vezes, que só conversa com o paciente, vê exames, um exemplo, né? Talvez seja mais fácil para pessoas que precisam ter contato com o paciente, né? Tocar, ver o tipo de pele. E as fotos, eu brinco com os pacientes. Às vezes o paciente manda uma foto, a gente atende o paciente do Brasil, né? Do Mato Grosso, de outros lugares, e até de outros países. Enfim. E às vezes o paciente, doutor, estou sentindo isso, manda uma foto do local e tal. Eu brinco com as pacientes que a foto sempre parece pior do que é a realidade, né? O paciente manda uma foto, parece que não está numa cicatrização muito boa, está meio assim, aí você pede para vir. Quando o paciente vem, você olha, putz, não é nada, né? Tranquilo, é normal. Então dá uma falsa ideia, né? Dá uma falsa ideia às vezes. Por isso que a gente fala, olha, todo paciente que me aborda e fala, doutor, eu queria ter mais uma ideia de custos, eu vou te mandar algumas fotos, eu moro muito longe, é difícil eu vir, eu quero já ir para operar. Ok, acontece muito. Nesses casos, a gente facilita a vida do paciente, pede, mas a gente fala, é uma ideia, porque ao examinar você pode mudar alguma coisa. Diferente. Você entendeu? Eu acho que em relação à telemedicina, essa questão do presencial e do online, eu acho que realmente não volta mais, mas eu acho para algumas, né, alguns, acho que o cirurgião plástico ele é fundamental. Quando a gente fala de psicólogo, psiquiatra dessa área, eu acho que aí já fica mais tranquilo, porque você está só conversando realmente. Mas eu acho também que o próprio paciente, ele ainda prefere presencial. Olho no olho, né, de você conversar, de você conhecer, de ter aquela simpatia, peraí, eu estou seguro com esse médico, é esse mesmo que eu... Porque existe, quando você vai num cirurgião plástico, principalmente nos outros também, se não houver aquela simpatia, né, aquela, nossa, gostei do médico, fui com a cara dele, né, e aí eu acho que isso, quando é online, você fica muito, né, ainda meio nuviado, assim, eu acho que quando é pessoal, então eu acho que pode até voltar, não voltar mais tanto o presencial, mas eu acho que as pessoas, elas não gostam muito disso, o brasileiro, né. Os planos de saúde, eles vão tendenciar, né? E aí a gente está vendo a Unimed, eu não sei se você precisou de atendimento, se o doutor precisou de atendimento, ou alguma pessoa próxima precisou de atendimento nesse período da pandemia, né? Você soube que eu tive um pouquinho mal, né? Então eu precisei de atendimento nessa pandemia e eu estou dizendo um caso real, né, da situação. A gente entrou em contato com a Unimed fez todo um atendimento online, né? No meu caso especificamente. E o que você achou?
Eu achei que me deu os medicamentos, fez todo o atendimento, um médico me atendeu de maneira online. Então, e é uma coisa que, assim, eu estou falando do meu caso, mas eu estou falando que é uma coisa que está acontecendo naturalmente. Então, as operadoras de plano de saúde, e aí vai ter um impacto no médico, doutor, eu imagino, né? Infelizmente não deveria, porque não poderia ser assim. Mas o que elas vão querer fazer, né? Elas vão querer pagar menos. Exato. Já pagam uma quantidade pequena, né? Existe esse detalhe. Exatamente. Eu acho que o impacto vai ser negativo para os médicos. Se você consegue... você diminuindo o custo de um atendimento, você acaba aumentando a quantidade de atendimento. Exatamente. Né? Então você pode botar lá um profissional para atender na frente do computador lá 10 horas. E você tem lá 15 minutos por paciente. Exatamente. Você tira a essência da medicina. Né? Já é difícil, você tem alguns convênios, algumas formas de fazer, de você conseguir fazer um atendimento adequado ou agradável num tempo mínimo, né? Por causa disso, exatamente. E eu acho que muitos profissionais não falta médico, né? Como se diz por aí. Tem médico para atender todo mundo, né? Que às vezes a remuneração não é adequada, esse negócio de pagamento, de prefeitura, de um monte de coisa não é adequada. O gestor não é adequado e tudo sempre é culpa do médico, né? Então sempre coloca o médico como o ruim, mas na verdade não. Eu acho que com esse negócio da telemedicina vai tirar, vamos dizer assim, o trabalho de muita gente, infelizmente. Eu também a robotização, né? E a robotização ela é ruim nesse sentido, mas é algo que por mais que ainda exista, diferentemente do CRP, né, do Conselho Regional de Psicologia, em que isso já está pacificado, né, o atendimento online, na medicina ainda está uma discussão muito grande, isso é muito novo, mas é uma tendência que não volta mais. Mas é isso, né, é interessante a gente levar para a população, falar um pouquinho sobre como que está a situação dos médicos, como está a situação da sociedade. Eu agradeço pelas respostas aí, né, e deixo o comando aí com a Gisele. Não, a gente finalizou, né? Na verdade, hoje eu não queria o Dr. Eduardo falando de cirurgia plástica. Hoje sempre fala de procedimentos, de cicatriz, etc. Exatamente. Hoje ele veio como a visão do empresário, empreendedor que está sofrendo muito. Eu acho que é importante a gente ter a visão dos empresários, a visão é importante ter, como eu disse, né? A gente atende vários profissionais da área da saúde, clínica e tudo mais, e a gente está vendo uma diminuição de receita grande, né? Já uma dica que eu dou, não sei se o doutor tem uma empresa aberta ou não. Para quem não sabe, é contador, né? Pra quem de casa não tá tendo o Pronamp aí, né? Aproveitar a presença do senhor aqui para falar do Pronamp, né? Nós já falamos isso aqui no programa, já fizemos vários programas sobre isso, então é uma dica para o senhor, né? Falar com quem te atende lá, procurar o Pronamp se o senhor tiver empresa aberta. E são recursos, né, que o governo está liberando e que as pessoas podem ter acesso. É isso. É isso, muito importante. Obrigado. Doutor Eduardo, muito obrigada por ter comparecido hoje. Essa semana do empreendedor. Amanhã teremos aqui o dono de uma academia que não abre desde o início. Olha aí. Academia Medley, o Celso virá aqui. Hoje um amigo meu que não malha, né? Essa é a parte engraçada. Como está tão estressado, tão agoniado, ele falou assim: Eduardo, vamos procurar uma academia clandestina, aberta. Eu falei: mas você não malha? Eu falei: cara, eu vou malhar, cara. Não aguento mais ficar em casa. Eu falei: ninguém nunca imaginou que ia ser assim igual. Vamos procurar uma academia clandestina que a gente possa malhar, né? Eu falei: vamos lá. A academia é uma saída. Pois é, eles estão sofrendo muito. Amanhã vem o Celso da Medley contar como é que está a situação dele, se vai fechar definitivamente, porque a gente sabe que tem empresas, semana passada 13 empresas do shopping, 13 lojas fecharam dos shoppings, né? E a gente sabe que isso só vai aumentar, e quando isso vai melhorar, eu não sei. Ontem no Fantástico, eu escutei a moça falando assim, a apresentadora, que está tendo uma reação positiva com os pequenos e os microempresários. Agora onde? Porque assim, nós temos que entender o seguinte, eu tenho lido, hoje à noite eu vou dar uma palestra, esse final de semana eu fiquei estudando um pouco sobre tudo que está acontecendo no cenário econômico e todo o cenário nacional. É porque no Mato Grosso nós temos duas situações que são bem diferentes do restante do Brasil. A primeira situação é que nós estamos vivendo
o auge, nós estamos vivendo O lá pico, o pico, seja talvez, lá o que for. enquanto São Paulo e Rio já vivenciou isso, Minas já vivenciou isso. Então, assim, para quem está lá no eixo Sudeste-Sul, eles estão num outro momento da pandemia que nós não estamos. Nós então, agora estamos no pior, né? Manaus, até um tempo atrás, a gente exato. falava que Manaus era então, o pior para cenário. nós, é o momento que eles estavam lá em março e abril. Então, quando eles falam que os microempresários estão retomando esses negócios, é que para eles isso está começando a ser uma realidade. Para nós, não. A gente está parado. E uma outra situação que nos diferencia de todo o cenário nacional, e que eu já falei aqui, é o agro. Então, assim, a gente está vivendo o pico aqui, mas a gente ainda está vivendo o pico aguentando. Porque se a gente não tivesse o agro, a gente estaria numa situação muito pior no estado de Mato Grosso. Pois é. Falava lá no começo que o nosso estado era o privilegiado, né? Pois é. Mas é uma Agora tendência que não tem como fugir, gente. É, igual tem gente que fala nas redes sociais, não é assim que todo mundo vai pegar, não, tem que ficar na sua casa. É uma tendência, gente, é um vírus, você não controla isso. Ele chega de alguma maneira. Então, tem pouca gente contaminada aqui. Vai chegar um momento que vai ter muito. Não tem como fugir disso, né? E até é necessário que aconteça para que isso passe, enfim, tomara que da melhor forma possível. É muito ruim de você ouvir isso, né? Porque você, às vezes, tem um familiar que está acometido, tal, e etc., mas por mais que você se cuide, mais cedo ou mais tarde, e como o meu pensamento, ele não vai embora, ano que vem ele está aí, enfim, vai chegar a vacina, tomara que chegue logo. Amém. Todo ano teremos que ser vacinados, isso é uma coisa aí complexa, né, de se discutir a respeito, mas vai acontecer, é uma coisa meio que inevitável. Então, a gente tenta manter a nossa sanidade, a nossa imunidade, e como é que faz? Não dorme direito, está estressado e preocupado com as coisas da vida, enfim. E é interessante a gente pensar nisso. Se cuidar. Todo mundo se cuidando, né? Cabeça boa. Manter aqui a mente sã. Ederaldo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, mais Zé. uma vez, doutor Eduardo, Obrigado. obrigada. Tá bom? Que a gente comece a trabalhar logo, né? Vamos rezar para que isso aconteça rapidinho.